Quer saber? Nunca somos suficientes. Nós nunca fazemos o suficiente. Nós nunca faremos o suficiente. Mas Ele é mais que suficiente. Salmo 86:2, Davi disse, eu escrevi aqui em cima, muito bom. Preserva minha vida, ó Senhor, pois eu te sou fiel. Agora, este é um homem que cometeu assassinato e adultério. E ele disse, Deus, eu sou fiel. É como, vamos, cara, dá um tempo. Mas sabe o que isto prova para mim? Que ele entendeu o poder do perdão dos pecados. E ele entendeu o poder do que Deus fez por ele. E, cara, ele deixou para trás. E tem pessoas aqui hoje assistindo pela TV que precisam deixar coisas para trás. Você precisa deixar a multidão para trás, precisa deixar algumas coisas ficarem para trás. Vamos lá, eu estou pregando bem. Eu não estou te ensinando nada que eu não tenha precisado fazer na minha vida. Eu não invento sermões, eu os vivo. E eu sei que a palavra funciona. Eu sei disso porque ela funcionou na minha vida. Mas eu sei que haverá espera e haverá testes e haverá dúvidas que virão. E haverá sentimentos que tornarão isso difícil. Mas eu também sei que você pode fazer o que quer que Deus lhe diga para fazer, porque Ele não vai lhe pedir para fazer algo que você não consegue fazer. Preserva minha vida, ó Senhor, pois eu te sou fiel. E dedicado, ó meu Deus, salva o teu servo, pois confio em ti. Eu me apoio e creio em ti, me comprometendo em tudo e olhando confiantemente para ti, sem medo nem dúvida. Há alguns medos comuns com os quais lidamos. Você vai gostar disso. E alguns deles você nunca imaginou. Sabe, um dos medos com os quais lidamos é o medo de não conseguir o que queremos. Vamos só, pense nisso. Talvez alguém, sabe, você é solteiro, você pensa, eu queria me casar. Eu acho que eu não posso ser feliz sem me casar, sabe? Bem, há outras pessoas que são casadas e pensam, eu não consigo ser feliz, sabe? Veja, tudo que nós precisamos para ser feliz é Deus. Sim, algumas outras coisas são legais, mas... Sabe, eis o que acontece? Quando você tem medo de não conseguir aquilo que quer, você começa a tomar as coisas em suas próprias mãos. E, cara, é aí que o problema começa. Eu já rodeei essa montanha por muitos anos. Eu tinha um gênio fortíssimo. Era independente, determinada. E se Deus não ia fazer, eu faria. Eu era tão frustrada. Eu não gostava das coisas que o Dave fazia. Eu tentei tanto mudar o Dave. E nada disso funcionava. Eu tinha um filho que era como eu, e eu não gostava dele, sabe? Vamos, vocês estão rindo, mas você tem um filho que você não gosta? Vamos, sim. Eu não entendia que ele tinha o gênio forte como o meu, sabe? Então nossas vontades sempre chocavam uma com a outra. E agora ele é o chefe das nossas missões mundiais. E cada missão que nós já fizemos tem suas mãos de algum jeito, maneira ou forma. Vamos, não descarte os seus filhos muito cedo. Eu tenho medo de não conseguir o que eu quero. Quer saber? Se você não recebeu, é porque não devia ter. Se Deus não pode te dar, é porque com certeza você não pode ter. Vamos, Abraão e Sara tentaram e eles se cansaram de esperar pela promessa de Deus. E aí eles tiveram uma ideia brilhante. Eu sou boa com ideias brilhantes.
Sara disse: já sei o que faremos, eu vou te dar a minha serva Agar para ser sua concubina. Agora, que tipo de estupidez é essa, gente? Ninguém dá o marido para uma outra mulher. E com certeza, quando Agar engravidou, ela teve uma atitude ruim. E aí, então, Sara pôs a culpa em Abraão. Ó, tem tantas histórias engraçadas na Bíblia. Sabia que Jesus não queria ir para a cruz? Sabia disso? Você não precisa querer fazer tudo o que você faz. Fiz uma mensagem há algumas semanas atrás chamada O Poder da Contenção, e eu falava sobre a contenção que Jesus usou para permanecer manso e humilde quando as pessoas cuspiam nele e zombavam dele. E quando ele estava no jardim do Getsêmani, e todos aqueles soldados entraram para levá-lo, e Pedro, sabe, ele puxa a sua espada e arranca a orelha do moço. E diz que Jesus teve que colocar de volta na cabeça dele, eu não sei, mas... Ele disse a Pedro: Pedro, o que é isso? O que você fez? Você não sabe que se eu quisesse, eu poderia chamar legiões de anjos. Uma legião seria mais ou menos... daria uns 72 mil anjos, sabe? Eu poderia chamar e o meu Deus me libertaria. E realmente foi Deus em Cristo que nos reconciliou com Ele. Então, nem mesmo foi só Jesus que fez isso por nós, foi o próprio Deus que fez isso por nós. Então, como você poderia pensar que Deus não ama você? Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por você. Mas a disciplina, a contenção, a humildade que ele mostrou. E quando ele estava no jardim do Getsêmani orando, sozinho, ele saiu, não uma, nem duas, mas 3 vezes, e ele fez a mesma oração. 3 vezes. Pai, se possível, passe de mim este cálice. No entanto, seja feita a sua vontade, não a minha. Não uma, nem duas, 3 vezes ele fez a mesma oração. Eu acho que ele realmente não queria fazer o que ele fez. Eu quero lhe dizer, nós não temos que querer fazer tudo que Deus quer que nós façamos. Quando meus pais envelheceram e não eram mais capazes de cuidar de si adequadamente, Deus pôs no meu coração para trazê-los para a nossa cidade e comprar uma casa para eles e para cuidar deles até que eles morressem. No começo eu repreendi, isso só pode ser o diabo. Sabe o que eu pensei? Não há como Deus me pedir para fazer uma coisa dessa. Você ficaria surpreso com o que ele poderia te pedir para fazer. Eu faria um sermão inteiro, mas para resumir a história, levou 3 anos, mas meu pai foi salvo. E eu pude batizá-lo nas águas, e ele está no céu hoje dizendo: O mesmo homem que abusou de mim me disse que eu nunca seria nada na vida. Oh, nosso Deus é um Deus tão incrível. Mas, temos que fazer as coisas do jeito dele. Não tenha medo de não conseguir o que você quer. Diga a Deus: eu não quero o que eu quero, a menos que seja o que você quer que eu tenha. Vamos, aprenda a orar de uma maneira um pouco diferente. Pare de gastar todo o seu tempo tentando fazer com que Deus lhe dê o que você quer. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? Outro medo que temos é o medo do fracasso, que é o medo da imperfeição. Oh, nós queremos parecer tão bons para todos. Você sempre cometerá erros. Sempre. E você não falha até parar de tentar. É isso que é o fracasso, parar, desistir e não tentar mais. Você vai cometer erros e precisa se sentir confortável sendo imperfeito.
Isto pode parecer loucura, mas eu me lembro de anos atrás, uma vez Deus me disse: eu estou lhe dando permissão para cometer erros. Isto não significa que ele estava me convidando para pecar, mas estava me ensinando: eu não espero que você seja perfeita. Se eu pudesse ser perfeita, eu não precisaria de Jesus, nem você também. Por que nós colocamos toda essa pressão sobre nós? Você tem Jesus porque não consegue fazer tudo certo. Você tem Jesus e você ora em nome dele porque você não merece as coisas que pede a Deus para fazer por você. Quando oramos em nome de Jesus, a Bíblia Amplificada diz que nós estamos apresentando a Deus tudo aquilo que Jesus é. Ah, isso é tão bom. Eu te peço isso em nome de Jesus. Se está claro na Bíblia que é a vontade de Deus, você não precisa dizer se for da tua vontade, mas se não estiver claro, Deus, eu quero me casar com aquela pessoa. É melhor dizer se for a tua vontade. Porque você pode achar que quer se casar com a pessoa e, na verdade, não quer. Dave e eu tivemos 5 encontros e nos casamos. Eu sempre digo que ele teve que se casar comigo bem rápido antes de saber o que estava levando. Mas valeu a pena, não é, meu amor? Ele está se gabando lá embaixo, ó. Tivemos anos difíceis no começo. Estávamos casados há 3 semanas, ele olhou para mim e disse: o que há de errado com você? Eu pensava que todo mundo era o problema, sabe? Eu achava que se todo mundo fizesse o que eu queria que fizessem, tudo ficaria bem. É por isso que é tão hilário que Deus tenha me chamado para pregar. Sinta-se confortável sendo imperfeito. Houve apenas um dos 12 discípulos que saiu do barco. Os outros 11 estavam com medo. E eventualmente Pedro começou a afundar, mas pelo menos tentou. Pelo menos ele tentou. Eu vou te dizer, Deus prefere que você tente e fale do que não tentar de jeito nenhum. Estão me ouvindo? Deus prefere que você tente e fale do que não tentar de jeito nenhum. Mas nós temos tanto medo de que vamos falhar e alguém possa pensar alguma coisa. Agora, o que nos leva a outro medo, o medo do homem? Senhor, misericórdia, você nunca deixará a multidão para trás se tiver medo deles. Margaret Thatcher disse: se você quer ser admirado na vida, deve estar preparado para comprometer qualquer coisa a qualquer momento e não vai conseguir nada. Vou dizer novamente: se o seu objetivo na vida é ser amado, então você está preparado para comprometer qualquer coisa a qualquer momento, porque essa é a única maneira de todo mundo gostar de você. É se você estiver disposto a comprometer seus valores morais e descer ao nível deles. Deus está ao meu lado. O que me poderá fazer o homem? Em Atos 5:29, Pedro e os outros apóstolos foram instruídos a parar de pregar nesse nome, ou vamos bater em vocês e jogá-los na cadeia. E sabe o que eles disseram? Devemos obedecer a Deus e não ao homem. Devemos obedecer a Deus e não ao homem. Eu espero e oro que se alguma vez eu vier a ser perseguida, em vez de negar a Cristo, eu oro o tempo todo: se isso acontecer comigo, Deus, por favor, me dê coragem de nunca negar a você. Amém? Gálatas 1:10, e eu amo isso. Paulo disse: estou tentando ganhar a aprovação dos seres humanos ou de Deus? Talvez devêssemos parar por aqui um momento e nos perguntar isso, sabe? Você está tentando ser popular com as pessoas ou tentando ser popular no céu? Eu estou tentando agradar a Deus ou às pessoas? Ouça o que Paulo disse: se eu estivesse tentando agradar as pessoas, eu não seria agora um apóstolo do Senhor Jesus Cristo.
O que ele está dizendo? Se eu quiser agradar as pessoas, eu não vou cumprir o meu destino. Você tem que estar preparado para que nem todos gostem de você. Pesquisas dizem que não importa o que faça, 10% das pessoas não vão gostar de você. Você tem que ter essa atitude. Se você não gosta de mim, você é quem está perdendo. Quando eu comecei o ministério, eu tinha esse medo do homem, sabe? Sempre tinha medo do que as pessoas pensariam. E, cara, se alguém se levantasse e saísse, é porque o povo achava a mensagem horrível, não gostavam de mim. Eu ia para casa, me torturava a noite toda, sabe? Alguém já se torturou o dia todo ou por 2 ou 3 dias sobre o que achou que alguém pensou de você? Eu tive uma experiência muito reveladora. Uma moça veio uma noite e se assentou aqui na segunda fila e eu estava pregando há cerca de 5 minutos e ela se levantou e saiu. Eu fiquei muito infeliz pelo resto da noite. E no dia seguinte, alguém veio a mim e disse: minha amiga queria que eu lhe dissesse que ela ficou triste por ter que sair ontem cedo, mas ela tinha que trabalhar. Mas a verdade é que ela te ama tanto que valeu a pena ela vir até aqui só para te ouvir pregar por 5 minutos. É isso que acontece quando damos ouvidos às mentiras de Satanás. Ele nos convence de que as pessoas não gostam de nós, quando isso não é verdade. João 12, versos 42 e 43. Ao mesmo tempo, muitos dentre os líderes creram nele, mas por causa dos fariseus, eles não reconheciam abertamente a sua fé, por medo deles serem expulsos da sinagoga. Imagine quantos de vocês, talvez, por causa do medo de serem expulsos da sua igreja, vocês meio que recuaram de ser um cristão completo. Talvez você tenha decidido permanecer religioso como todo mundo e não ficar muito louco. Quando eu fui batizada pelo Espírito Santo, me pediram para sair da igreja e me disseram: você cala a boca ou saia. E calar a boca não era uma opção para mim naquela época. Agora, eu admito que nem tudo que eu fiz foi inteligente, mas meu coração estava certo. E Deus sabia disso. Todos temos coisas que precisam ser corrigidas em nossas vidas e Deus vai tratar com tudo, mas se o seu coração está certo, se você ama Deus, apenas o ama, diga 100 vezes por dia a Ele: eu te amo. Aqui está um grande medo. Medo de não estar fazendo o suficiente. Já se sentiu assim? Não importa o quanto leu a Bíblia, você não leu o suficiente. Não importa por quanto tempo ora, não orou o suficiente, não orou direito. Não importa em quantos comitês você sirva ou o que faz, não fez o suficiente. Uma vez fizemos uma pesquisa no escritório perguntando se você pudesse fazer alguma pergunta a Jesus, qual seria? E sabe qual foi a resposta? Teve mais pessoas dizendo isso do que qualquer outra coisa. Eu amaria saber quando eu fiz o suficiente. Quantos sabem do que estou falando? Sempre sentimos que não importa o que estamos fazendo, nunca é o suficiente. Que precisamos fazer mais. Bem, eu tenho uma resposta para você. Pare de contar. Eu contava tudo que se movia. Quantas pessoas vieram hoje? Quantos isso, quantos aquilo outro? Por quanto tempo eu orei? Mantinha registros, orei por 1 hora, orei 45 minutos. Teve uma intercessora realmente poderosa que veio à nossa igreja uma vez. E, cara, quando ela falava havia poder, e ela falou sobre como ela se levantava todas as manhãs, às 5 e orava até às 9. Ela orava 4 horas por dia. E eu pensei: é aí que está a resposta. Você tem que orar 4 horas todos os dias, então eu vou ser como ela. E assim, então, eu de burrice fiz um anúncio à minha família. Todas as manhãs eu vou orar por 4 horas. Eu vou me trancar naquele quarto. Não batam na porta, não me incomodem,
porque eu vou orar todas as manhãs por 4 horas. Eu entrei lá e em 5 minutos eu já tinha orado sobre tudo que eu sabia por pelo menos 3 vezes. Eu orei 5 minutos e tirei uma soneca de 3 horas e 55 minutos. Você não pode fazer algo só porque alguém está fazendo. E mesmo que fizesse, não é isso que te tornaria poderoso. A coisa que te faz tornar poderoso é fazer o que Deus está lhe dizendo para fazer, não o que Ele está dizendo para outra pessoa fazer. Se você foi chamado para criar 3 ótimos filhos, mas tenta pregar, então você está fora da vontade de Deus. E nunca diga, eu sou apenas uma mãe que fica em casa. Este é um trabalho árduo. Ficar em casa e nunca conversar com ninguém além de crianças de 2 e 3 anos, isto pode te exaurir. Medo de não estar fazendo o suficiente. Teve uma pessoa que veio à nossa igreja e nos desafiou a ler a Bíblia toda em 1 ano, sabe? Meu pastor achou que era uma boa ideia, distribuíram aqueles calendários e umas instruções de como ler a Bíblia em 1 ano, e eu não estou dizendo que isso não é uma boa coisa de se fazer, mas sua motivação para isso precisa estar certa, e a minha não estava. Eu apenas não queria ser a única que não se levantaria no domingo quando o pastor perguntasse quem estava lendo a Bíblia. Então coloquei o calendário na geladeira, sabe? Porque eu queria que as pessoas entrassem lá em casa e vissem e me perguntassem o que era aquilo. E então eu diria, eu estou lendo a Bíblia toda em 1 ano. Todos ficariam impressionados. Bem, isso estava indo muito bem até que eu comecei a ter os buracos no calendário, porque eu estava esquecendo de ler de vez em quando. Então um dia decidi colocar a leitura em dia. E aí eu tinha cerca de 36 capítulos para ler e eu folheei todos eles e então... E Deus perguntou para mim, então me diga, Joyce, o que você aprendeu hoje? Vamos lá. Eu não conseguia pensar em uma única coisa. Não me lembrava de uma única coisa que eu tivesse lido. E o que ele me ensinou foi, você não sabe que eu preferia que você lesse um versículo e aprendesse algo dele, do que ler 10 capítulos e não aprender nada. Deus não fica impressionado com os nossos números. Precisamos ser mais parecidos com Jesus. E ele sempre fazia aqueles milagres maravilhosos, e então ele dizia, agora vai, não conte a ninguém. O quê? Eu alugaria outdoors. Sabe, Davi contou Israel uma vez para ver se ele tinha soldados o bastante, para ver se ele poderia vencer o outro exército. E Deus ficou muito bravo com isso e lançou uma maldição. Ele não quer que contemos as coisas para ver se nós temos o suficiente. Quer saber? Nunca somos suficientes. Nós nunca fazemos o suficiente. Nós nunca faremos o suficiente. Mas Ele é mais que suficiente. Vamos lá. Eu espero que alguém esteja se sentindo melhor. E há tantos outros medos. O medo da falta, eu não vou ter o suficiente, Deus não vai cuidar de mim. Hebreus 13, 5 e 6, na Amplificada diz, mantenha sua vida livre do amor ao dinheiro e contentem-se com o que tem. Esse é um dos grandes, não é? Pois Deus nos disse, eu nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Por isso nós dizemos com confiança, o Senhor está ao meu lado. Ele é o meu ajudador e eu não vou ter medo. Eu não terei medo.